Olá, amigos. Nossas saudações cordiais. Estamos aqui mais uma vez para o canal Lições de Amor, nesse quadro que visa estudar as obras pelo Espírito Amélia Rodrigues. Nós estamos atualmente estudando essa obra, Quando Voltar a Primavera, do Espírito Amélia Rodrigues, psicografia de Divaldo Pereira Franco. E hoje nós abordaremos o capítulo 9, A Igreja da Verdade. Como nós atualmente fazemos, em alguns dos capítulos dessa obra, como ocorre em outras obras de Amélia Rodrigues, ela coloca a menção de um texto evangélico, em relação ou em torno do qual ela faz as suas preciosas reflexões. E neste capítulo, mais uma vez, ela anota uma referência que está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos 27 a 34. Então, antes de nós fazermos e acompanharmos as reflexões de Amélia, nós vamos ler o texto evangélico a fim de nos ambientar psiquicamente com as reflexões desse momento. Profissão de fé de Pedro. Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe e no caminho perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: João Batista. Outros, Elias. Outros ainda, um dos profetas. E vós? Perguntou ele: Quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Cristo. Então proibiu-os severamente de falar a alguém a seu respeito. E começou a ensinar-lhes: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos escribas, ser morto, e depois de 3 dias ressuscitar. Dizia isso abertamente. Pedro, chamando-o de lado, começou a recriminá-lo. Ele, porém, voltando-se e vendo seus discípulos, recriminou a Pedro, dizendo: Arreda-te de mim, Satanás, porque não pensas as coisas de Deus, mas as dos homens. Chamando a multidão, juntamente com seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Bom, nós estamos diante de um texto conhecido, importante e que envolve diretamente o Cristo e Simão Pedro. Por que que a Bíblia de Jerusalém intitula essa passagem como a profissão de fé de Pedro? Dentre todos os apóstolos ali reunidos, quando Jesus faz a pergunta que tira todos eles da zona de conforto, porque uma coisa sou eu perguntar a vocês o que que as outras pessoas dizem ao meu respeito. A outra coisa é eu perguntar a quem porventura seja meu amigo, a quem convive diariamente comigo, né, a quem me conhece, e eu perguntar: "E vós, que dizeis?", né? Nesse momento não há justificativa, não há subterfúgio, não dá para colocar a culpa em ninguém, dito de outro modo. Então, naquele momento, fala-se sobre o que se pensa, sobre o que se sente, sobre o que se acha, sabendo que de Jesus era impossível esconder alguma coisa, porque ele sabia do que habitava no coração humano, por ser um profundo conhecedor da psique, por ser um profundo conhecedor da alma humana. E dentre todos, Pedro se levanta e, num ato de inspiração, faz uma profissão de fé, realmente intuindo e falando, né, colocando em palavras a procedência divina de Jesus e corroborando que de fato ele era o Messias. Em um determinado momento, Jesus começa a preparar os seus apóstolos para o que adviria,
falando porventura das tristezas, das amarguras, das aflições que chegariam. E Pedro, que momentos antes havia reconhecido a excelsitude da missão de Jesus, o repreende, o recrimina. E, estranhamente, quando a gente lê o texto, porque aquilo contrasta, né, com o jeito, com o carinho espontâneo que Jesus tem por todas as pessoas, é como se Jesus estivesse falando para Pedro, mas quisesse atingir outra pessoa, né? Dizendo que era para Satanás arredar-se dele, né? Ou deixar Pedro em paz. Então, ao que tudo indica, Pedro, nesse segundo momento, estaria sob influência de mentes perversas, deixando-se, talvez, dominar pelo medo. Ao que o texto indica, nós, com o nosso conhecimento espírita, podemos, inclusive, supor, pelo menos a título de hipótese, que, intuído, Pedro era, no mínimo, um médium sensitivo muito forte. E o mais importante dessa história toda é que Jesus conhecia, e não apenas conhecia esses processos, mas age de forma terna, porém enérgica, de forma grave, como o momento carecia, precisava. E lembremos que Pedro, de fato, é uma figura importantíssima para a igreja cristã primitiva, que vai tornar-se chefe do colégio apostólico, servindo como referência para todos eles. Então, esse é o nosso cenário. Com base nisso, então, vamos para as nossas reflexões à luz do que Amélia Rodrigues nos revela. Amélia vai começar dizendo que aquele momento, então, aquela altura, né, das circunstâncias, já não havia mais razões para dúvidas ou incertezas. E eu acho interessante como o nosso estudo aqui, despretensioso, né, de nos beneficiar e de beber na fonte desses conhecimentos evangélicos de forma tão profunda, tão poética e tão importante como a Amélia Rodrigues nos traz, eu acho interessante como o assunto, independente do capítulo que a gente estude, é sempre atual. Aquele momento já não há razões para dúvidas ou incertezas. A Amélia aqui está falando do momento quando Jesus começa a preparar os seus discípulos para o drama da paixão. E isso também serve para o nosso drama, né? Para a nossa paixão. Também serve para o momento que nós estamos vivendo agora, passando por essa pandemia. Nós temos a oportunidade de reavaliar as nossas condutas, né? E reavaliar as nossas prioridades, e já não há também mais razão, né, neste momento para dúvidas ou incertezas. Nós que viemos estudando esse tempo todo a doutrina, todos os livros que nós lemos, as reflexões que fizemos, os grupos de estudos que nós participamos, deveria já nos ter preparados para esse momento grave pelo qual estamos passando. Mas é lógico que no momento em que a gente vive a dor, a gente realmente vai reagir de forma diferente. Mas é importante não perder o conhecimento adquirido e buscar aplicá-lo mesmo nesses dias conturbados. E aí a Amélia vai falar que todo gesto de Jesus era um alegríssimo de paz. Essa é a primeira vez nesse texto que Amélia utiliza alguns conceitos musicais. Bom, existe um conceito na música clássica, na música erudita, que são os andamentos ou tempos musicais. Numa peça, há diversas partes da música, trechos da música, que podem ganhar tempos um pouco mais lentos ou um pouco mais rápidos, que tentem suscitar emoções de melancolia, de tristeza, de saudade ou emoções de alegria, de paz e de euforia. E os tempos são diversos, né? Alguns exemplos: grave, largo, adágio, andante, allegro. No tempo allegro, e aí tem as variantes dele, o alegríssimo é um tempo numa peça de uma música erudita clássica
que é rápido e animado. Então, nesse trecho, Amélia vai dizer que é como se os ensinamentos de Jesus, e ela já tinha dito isso antes nos outros capítulos de Quando Voltar a Primavera, é como se os ensinamentos de Jesus, pela sua voz, e ela chama ele de cantor divino, né? Fossem uma espécie de sinfonia que vai se harmonizando com as notas da natureza, canto dos pássaros, balançar das folhas, o burburinho das águas e todos os outros sons, né, que ela chama de onomatopeias naturais, algo mais ou menos assim. E aí ela vai dizer que todo gesto em Jesus era um alegríssimo de paz, ou seja, um movimento rápido e animado que transbordava paz e serenidade nos corações daqueles que ouviam Jesus. E aí ela vai falar: as onomatopeias da paisagem sucedem-se e logo se misturam as profundas mensagens do seu amor. Aqui, mais uma vez, Amélia Rodrigues está utilizando a sua linguagem poética, né, para suscitar em nós essa reprodução do aspecto emocional de quem o ouvia. Por que que as pessoas se sentiam tão tocadas? Então, é a forma da escritora tentar descrever para a gente as emoções profundas que aquelas almas sentiram ao contato de Jesus. E aí ela vai dar algumas características psicológicas de Jesus, que nada o perturbava ou confundia, que qualquer ardil era de fácil transposição, porque as ciladas não o alcançavam, ele conseguia entender e conhecer o interior, as intenções mais recônditas da alma humana. Não o contraditam, nem o atemorizam, porque ele é o Cristo. E aí, em um determinado momento, penso que a Amélia conseguiu definir muito bem Jesus. Suave, dulcifica a alma, vigoroso, invectiva contra o erro. Então, Jesus tem essa característica de unir os dois opostos, né? A suavidade para consolar, amenizar, confortar, acalmar, e o vigor, a força, né? A censura contra o que era errado e ao mesmo tempo que une a educação, né? A energia do bom educador. E é interessante a gente pensar sobre como a gente consegue equacionar essas duas coisas, porque às vezes quando a gente está querendo educar, a gente é vigoroso e enérgico demais e acaba magoando, ferindo, né? Sendo muito agressivo. E às vezes quando a gente quer ser suave, quer dosificar, quer amenizar, acalmar, a gente acaba pecando por excesso, digamos assim, de ternura. Mas Jesus conseguia equacionar muito bem isso. E aqueles já eram dias de esperança, né? Em que ele tinha um contato mais próximo com as criaturas humanas e que elas, portanto, podiam contar com o benefício da sua presença. E em um determinado momento, a Amélia vai dizer o seguinte: aqueles homens, referindo-se aqui aos apóstolos, que não eram santos, eram homens comuns, como nós somos, embora sejam muito sinceros, eles o conheciam, conheciam Jesus, né? Ou dispunham de todos os elementos para identificarem Jesus. Mas eram homens confusos, porque a natureza humana ela é ambígua, né? Ao mesmo tempo que a gente ama, a gente também sente raiva. Ao mesmo tempo que a gente entende, a gente também conserva incompreensões. Faz parte do nosso estado de imperfeição. E aí ela diz: içados de súbito das covas sombrias e sem perspectivas para os saltiplanos da perene claridade, sentiam-se aturdidos, amavam a luz e temiam-na. E talvez isso defina muito bem nós espíritas, né? Porque nós amamos a doutrina, mas temos medo. Nós reconhecemos que os ensinamentos que a doutrina nos proporciona, as reflexões que ela faz, em torno da paciência, da obediência, da indulgência, né? De amar os criminosos, de orar pelos que nos ofendem, né? De perdão. A gente entende que tudo isso é a salvação, que tudo isso é a filosofia moral do Cristo viva, mas para praticar ainda isso ainda gera muita dificuldade em nós, muito esforço, né? A gente quer,
A gente acredita e quer, mas às vezes parece que algo nos deixa presos ao lodaçal das nossas paixões. E por que que é tão difícil se a gente já sabe, né? Se a gente ouve palestra, faz palestra, se a gente faz estudo, participa de estudo, debate, reflexiona, né? Se a gente vai para o seminário, congresso espírita, agora assiste live, né? Assiste palestras pela internet. Se a gente lê tanto, por que que esse evangelho ainda não desceu para o coração, né? Não saiu da cabeça e está, enfim, no coração? Porque nós somos confusos, como os apóstolos, né? Porque as nossas imperfeições morais ainda, de certo modo, fazem eco a, há tanta rebeldia, né? Há tanta insubordinação, há tanta incompreensão que a gente vê no mundo. Porque a gente está aqui, né, nesse planeta onde o mal predomina, porque, de certo modo, a gente ainda carrega, né, esse mal dentro de nós. E não é para travar uma luta, né, autodepreciativa, dizendo que nós somos muito perversos, né, que a gente merece arder no fogo do inferno ou coisa que o valha. Mas ao mesmo tempo que entendendo os desafios imensos que nós precisamos superar, né, e transpor, é também não ter autopiedade, né, não se achar coitadinho nem vítima do coronavírus, né. É entender que esses processos são necessários para o nosso aperfeiçoamento, mas nem por isso, desejar que nós soframos de uma forma sem o alento, sem o consolo, né, de uma forma sem piedade, né. Mas também não é ter autopiedade a ponto de nos deixar paralisados no mesmo lugar. Conseguem entender? É como se fosse reconhecer que nós temos ainda muito a vencer, mas saindo do lugar para trabalhar para vencer. E é essa confusão que a gente passa, principalmente por ser espírita, por saber repetir, né, a miúde, a quem muito foi dado, muito será cobrado, e nós seremos cobrados, e agora eu não posso mais fazer isso e ainda faço, por quê? Por quê? Por quê? É entender que faz parte do nosso processo. Que essa discussão, embora sem os conhecimentos espíritas, os apóstolos também se faziam, né? E aqui nós temos um exemplo que é ímpar para representar isso que é a figura de Pedro, né? E aí agora entrando na passagem justamente, né, de que a gente leu no início, Amélia vai repetir a pergunta de Jesus: quem dizem os homens ser o filho do homem? E aí eles transferem, né, reportam as respostas. Uns dizem que João Batista, outros Elias, outro um dos profetas, Jeremias. É como se os outros precisassem de uma confirmação de um dos profetas do povo de Israel para ter certeza da missão de Jesus. Mas os apóstolos conviviam com Jesus. E por isso ele faz a pergunta: e vós, quem dizeis que sou? Né? E aí, nesse momento, a gente percebe que é uma questão de querer compreender. Tem um texto de Kardec no Evangelho, se eu não me engano, no capítulo 17, Sede Perfeitos, que Kardec vai falar mais ou menos assim, né? Para entender o Espiritismo, não é preciso uma inteligência sobrenatural, né? Não é preciso algo muito extraordinário. É por isso que entre jovens há quem o compreenda muito bem. É uma espécie de maturidade do senso moral, né? Vai dizer Kardec. E aqueles homens simples pescadores tinham condição de compreender. Por isso Jesus os escolheu. E aí, num ímpeto, né, num laivo de inspiração, Pedro responde: És o Cristo, Filho de Deus vivo. E aí Amélia vai dizer: há uma orquestração no ar e um súbito acalanto, morrendo em pianíssimo para que ocorra um profundo estacato. Amélia que demonstra um conhecimento muito grande sobre música. Um pouco antes ela diz: começariam as dores, as antífonas da amargura e os prólogos da aventura superior. Antífonas, mais uma vez ela está falando de música. As antífonas são espécies de cânticos curtos
em especial no canto gregoriano, que era executado antes e após os salmos. E pianíssimo e staccato são outros dois tipos, né, de andamentos, né, e de estratégias presentes em trechos musicais. O pianíssimo vem do italiano, né, piano, que é uma intensidade, tem a execução de um trecho de música e a intensidade decai, e aí a música fica com a sonoridade quase inaudível. O staccato é uma espécie de suspensão na música, né? E aí o músico dá uma nota, tá, tá, e aí para, né? Para subitamente. Uma nota de curta duração, e aí para subitamente a execução da música. Então, Amélia faz essas alusões, né, para falar que as inspirações são como música e tem essa orquestração com as coisas da natureza, né? Não são coisas distintas. Nós, o tempo inteiro, interagimos, principalmente através dessas inspirações por pensamento, né, com a natureza. E aí ela vai dizer: soa o instante em que os segredos cedem lugar às notícias alvissareiras. Os mistérios desaparecem ante as claras enunciações. E as bases, os fundamentos da Era Nova são fixados em definitivo nos corações e nas mentes. Nasce a igreja da revelação espiritual. Então, o que ela está querendo dizer? Que quando Jesus responde a Pedro, bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e o sangue quem te revelou, mas o Pai que está nos céus, ele está se referindo a essa revelação que Simão foi capaz de captar, porque tinha o coração sensível a esses pensamentos. Então, se a gente for pensar, mesmo num cenário tão doloroso como o nosso agora, que era bem parecido com o cenário doloroso às vésperas da paixão do Cristo, se nós tivermos condição de nos sintonizar com o alto, nós também seremos intuídos por essas notícias alvissareiras que deixarão de ser segredo, que deixarão de ser mistério para ser a revelação da verdade nas nossas vidas, né? Então esse capítulo de hoje ele é muito especial, né? Porque nos suscita muitas reflexões esperançosas para cada um de nós. E aí a Amélia vai dizer: desvelou-se Jesus aos companheiros em definitivo. Naquele momento, ele corroborou a revelação intuída que Pedro intuiu, né? A alvorada da verdade, no entanto, é também o amanhecer das dores. Então, é como acontece conosco. Ao mesmo tempo que nós somos bafejados pela verdade e temos acesso à realidade do mundo espiritual, como na literatura mediúnica de André Luiz, temos aqui maravilhosas reflexões com respeito ao Evangelho de Jesus pela tinta poética de Amélia Rodrigues. Ao mesmo tempo, isso também é o amanhecer das dores, porque faculta-nos o entendimento dos processos humanos que estamos todos enfrentando com o objetivo do progresso moral da humanidade. E aí ela diz: Jesus não esconde as aflições que desabarão sobre os pioneiros da renovação, como ele também não esconde, né? Enviando os espíritos que, junto com Kardec, organizam a terceira revelação. Ele próprio, Jesus, não escapará à sanha das tenebrosas artimanhas dos homens pigmeus, que tentaram defrontar o homem filho de Deus. Ninguém se surpreenda. Se o próprio Cristo precisou tomar a sua cruz, ele que é o nosso exemplo, é o nosso modelo, por que que nós dispensaríamos a nossa cruz? E é por isso que no final é justamente isso que Jesus fala. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Renuncie ao medo, renuncie a ficar paralisado no mesmo lugar. Tome a sua cruz. Viva na conjuntura difícil em que foi colocado, em contato ou não com a enfermidade, tendo que enfrentar os conflitos íntimos, a solidão, o desamparo, o abandono.
a traição, mas siga-me. E aí Amélia vai falar. A delicada mediunidade do apóstolo, referindo-se a Pedro, que recebeu a inspiração do céu há pouco, num instante de invigilância, sintoniza com a representação do mal de que se nutrem os espíritos empedernidos na perversidade. Assim também para nós. Um instante de invigilância nossa pode fazer com que a gente modifique de faixa. E aí a gente, de repente, está sentindo tudo estranho. Uma melancolia esquisita começa a querer tomar conta de nós. O medo que dá lugar ao pavor, o temor, a insegurança e a inquietude que dá lugar ao desespero, precisamos estar vigilantes. Nós fomos informados. E aí, para terminar, Amélia vai dizer: abrem-se de par em par as portas da imortalidade, e a igreja de revelação espiritual está construída nas almas. A vida supera a morte. O espírito triunfa. O grande final se apaga em sons que se misturam às vozes da paisagem. Chega o sol vitorioso, a luz no mundo. É o momento que nós estamos vivendo. Percebe como as ruas estão mais quietas? O barulho dos carros, o buzinaço do nosso dia a dia atribulado, cheio de engarrafamento, está dando lugar à oportunidade de nós ouvirmos outros sons. Por outro lado, a gente não pode deixar de anotar que o desespero também tem aumentado. Lei de trânsito, nesses tempos de pandemia, é algo que tem sido esquecido. As pessoas parecem mesmo mais atarantadas. Nós parecemos mais atarantados. Mas nós temos a revelação. Fomos preparados. Que possamos manter a vigilância e nos sintonizar com o mais alto. Há muito trabalho a fazer. Esta é a Igreja da Revelação Espiritual, construída nas nossas almas. Cuidemos deste templo. É isso, meus amigos. Um grande abraço a todos e até a próxima, se Jesus permitir.